força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, todos vocês, a mais um podcast do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso do BNI. Sempre lembrando que o propósito aqui é fazer com que a gente consiga levar o nome do BNI, né, a cultura do BNI, o mais longe possível. E, nesse episódio, a gente está recebendo um membro que vem da cidade de Itu. Então, como sempre, agradecendo desde já, né, ao diretor executivo da região de Sorocaba, onde tu está inserindo, o Fábio Torres. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga. E é um prazer ter vocês aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Lembrando, tem dúvida? Me chama no direct do Instagram, que eu tô lá para responder vocês. @AdelaideMaiaConduta. Hoje recebendo aqui Fabiana Carvalho, do Instituto Fabiana Carvalho. Alguém que me inspira sempre desde quando eu era membro, a ser um membro melhor, né? E hoje, como mentora da minha região, aqui em Itapetininga, né? Então, é uma honra receber você aqui. Fabi, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso. Eu que agradeço, Dede. Estou muito feliz de estar aqui com você. É um prazer e parabéns por esse podcast maravilhoso, viu? Eu adorei a ideia e tenho certeza que já é um sucesso. Eu gosto muito, Fabi, de lembrar as pessoas, porque às vezes as pessoas estão assistindo e não estão entendendo porque a legenda está em inglês, é alguma configuração aqui do YouTube. Não, não é. Legendamos em inglês porque acreditamos em ser uma organização internacional, nada mais justo, né, nos fazer entender também em qualquer lugar do mundo. Fabi, me conta um pouco como que você chegou até o BNI. Bom, eu fui convidada por uma amiga minha que tem uma franquia de escola de inglês, né, em Flux. E um dia a gente se cruzou, ela falou, Fabi, olha, eu tô no BNI e tal, e eu já tinha sido convidada várias vezes por outras pessoas, mas eu nunca tive o interesse de ir. E nessa época que ela me chamou, me tocou, eu falei, quer saber, acho que é o momento de eu ir, vou experimentar, porque eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas não sabia, né, como era a metodologia, enfim. E eu lembro até hoje, foi início de dezembro, né, de 2022. E me apaixonei na primeira reunião que eu assisti, entendendo um pouco, né, da pauta, da metodologia. Eu falei, poxa, é aqui que eu quero participar aí desse grupo de empresários, que um gera referência para o outro, um conhece o outro. E foi aí que eu me encantei e acho que uma semana e meia depois eu já estava dentro do grupo Providência de Itu. O Providência foi o grupo que me acolheu lá atrás, foi o grupo foi o meu primeiro contato com o BNI. Então, eu sempre falo com muito carinho, porque é muito bom quando a gente é bem recebido, né? Sim, muito. Né? A gente gosta de receber bem em casa, né? Sim. Então, que você, membro, que hoje acompanha, escuta os podcasts, lembre-se, algo que a gente fala muito nas reuniões, somos todos anfitriões, né? E que possamos receber sempre muito bem todos os nossos convidados, porque olha aí como faz diferença. Eu sou a prova viva disso, tão bem recebida, que hoje sou uma diretora executiva do BNI. Você tão bem recebida, que hoje vê o BNI como parte. Com né? certeza, Sua. com certeza. Quanto tempo no BNI, Fabi? 1 ano e 6 meses. E como é que é a experiência? A Fabi é a mesma?
Não, não. A Fabiana de antes era uma pessoa muito mais introvertida, poucos contatos, e hoje eu sou uma pessoa que já tem um relacionamento, já sei exatamente como se fazer um network de qualidade, então mudou muita coisa, né? A comunicação mais assertiva, eu acho que o BNI só agregou na minha vida. Eu sei que você Acho não, tenho certeza. você fez parte de trio de liderança. Sim, Não foi sim, isso? Me conta como foi sim. essa experiência. Eu participei, né, da gestão passada como ST, secretária tesoureira, e para mim foi uma experiência assim ainda melhor, porque eu trabalho com liderança, ajudo, né, gestores, empresários a liderar, mas um ponto que me chamou a atenção é você liderar, né, empresários de uma maneira assim mais assertiva, que gerem resultados, mas através da inspiração é algo desafiador, né? Principalmente para o BNI. Sim. São pessoas que não são meus funcionários, né? Não são. Então, você inspirar essas pessoas, né, para que o grupo cresça e alavanque cada vez mais é desafiador, mas eu achei assim uma experiência muito válida e muito significativa por conta da área que eu trabalho também, né? Então, eu achei fantástico. E agora eu estou no momento educação, que para mim já é mais tranquilo, vamos dizer assim, é mais fácil. Sim. E também não tem aquelas organizações, vamos dizer assim, ai, desculpa, Adê, não tem aquelas regras de liderança, não tem aquelas reuniões, não tem tanta responsabilidade, Sim, é vamos um dizer pouco assim. menos, né? A Isso. gente sabe disso no dia a dia. E se você pudesse deixar um recado para um membro que está acompanhando, que anda ouvindo nossos podcasts, e também fica nessa de aceita ou não aceita um convite para ser trio de liderança. Olha, eu acho que fazer parte do trio de liderança é fundamental para qualquer membro do BNI, independente do tempo que ele pense em ficar, né, no BNI, que tem aquelas pessoas que entram e falam, vou ficar um ano, vou ficar... Enfim, eu acho que vale a pena a experiência, porque é algo único. Você começa a liderar de uma outra maneira, começa a ter clareza de certas coisas que, inclusive, no seu negócio, até então você nunca tinha pensado ou imaginado. Então, eu acho que, independente do tempo que a pessoa pensa em ficar no BNI, vale a pena ela experimentar, participar não só do trio de liderança, Sim. mas de várias Coordenações. Exatamente, de várias coordenações, porque são experiências diferentes. Os enfoques são outros, né? Exatamente. E para mim está fazendo todo sentido, em vários aspectos. A gente consegue acompanhar e observar, né? Quando alguém faz o momento educação, né? O coordenador de educação, qual é o crescimento que ele tem? Mas aí quando a pessoa faz a parte de ética, qual é o crescimento que ele tem? Então é muito palpável quem está de fora só assistindo a equipe crescer, sabe? Exatamente. A gente anda vivenciando isso, isso é muito gostoso. Porque a gente olha o membro, vê como ele chegou, como ele estava aqui, agora como é que ele está, né? 2 meses, 3 meses depois fazendo isso daqui, né? Parece que há um empoderamento, né, da metodologia e as coisas, Sim. elas fluem, né? Flui melhor e você começa a ter mais contatos com os próprios membros do seu grupo, você começa a engajar ainda mais com toda a equipe, ajudar a equipe, então eu acho que vai gerando um relacionamento ainda mais aprofundado, né, com a sua própria equipe. Sim, eu acho que participar de um trio de liderança ou de uma coordenação dentro de uma equipe, se eu pudesse dizer assim, qual o valor fundamental que a pessoa precisa ter para estar ali? Primordial. Atitude positiva. Porque não vai ser fácil. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque você começa a entender um pouco mais a dificuldade de cada um. Sim. Principalmente se você está no trio de liderança. E aí é o momento de você utilizar as estratégias, as ferramentas que você tem em mãos para poder ajudar aquela pessoa a evoluir. Porque Sim. cada um tem uma dificuldade, né? Sim. E você consegue trabalhar de uma maneira mais assertiva, mais direcionada de acordo com aquela necessidade. E aí vamos só ao gancho. Se a gente aprende isso dentro do BNI para poder implementar dentro da nossa equipe, imagina se a gente leva esse aprendizado
para dentro da empresa. Sim. Se a gente passa a observar nossos funcionários, né, com esse olhar mais empático, né, Sim. de entender que cada um vai dar de acordo com aquilo que é possível que ele dê. Se você quer resultados diferentes, você vai precisar fazer processos diferentes com eles. Com certeza. E a gente aprende isso dentro do BNI, né? Com certeza. E eu fico muito emocionada quando eu recebo aqui pessoas que são tão apaixonadas pelo BNI quanto eu. E eu sei que a Fabi é uma pessoa dessa. Me fala, Fabi, dos valores que a gente hoje tem como fundamentais dentro do BNI, qual é o que você acha que fez a Fabi entrar lá atrás? A construção de relacionamentos. Eu acho que quando eu assisti a primeira reunião, o que eu gostei foi do acolhimento, mas mais do que isso, eu quis pertencer a um grupo, ter a minha tribo, né, como alguns falam aí, porque eu era muito sozinha, né, como empresária, como empreendedora, e você se sentir assim apoiada por pessoas de várias áreas, e ter assim aquela conexão, né, que eu vi ali, eu falei, não, eu quero pertencer a esse grupo. Mas quando eu entrei, eu vi um valor ainda melhor, que até então eu não tinha consciência que eu não fazia muito bem, que era a construção de relacionamentos. Nós confundimos muito, né, essa questão de conexão e construção de relacionamento. Então, não necessariamente porque você tem conexão com uma pessoa, você tem um relacionamento com ela. Então, esse quesito, a construir um relacionamento é muito mais profundo, é muito mais além. E eu só fui aprender isso no BNI. Não teve faculdade, não teve curso de extensão, não teve MBA, que te ensina a fazer isso, né, com uma excelência, como o BNI. Então, eu falo que o BNI é uma escola. Tudo que eu aprendi no MBA, gestão de negócios, eu consegui aplicar mesmo dentro do BNI. Por quê? Porque minha equipe é pequena. Né? A minha equipe é pequena, eu não consegui aplicar tudo, muitas vezes até o que eu ensino, na minha empresa. Então, muitas vezes eu utilizo o meu cliente, a empresa do meu cliente, e utilizo dentro do BNI. Então, para mim, foi fundamental. E o valor que fez você permanecer, renovar, é o mesmo valor? Porque todo mundo fala assim, os valores, eles não é que eles mudam, né? Eles continuam os 7 lá, os mesmos. Mas quando a gente entra, a gente tem um valor que a gente se apega, esse daqui, e eu já escutei aqui alguém me falar assim, todo ano eu mudo. Qual é o que eu estou mais apegada esse ano? Então, qual é o... Continua sendo construção de relacionamento? Giver's gain. Porque você entregar para depois você receber é algo que eu nunca tinha feito. Normalmente, o que você quer quando vai fazer networking? Vender. Sim. E era essa atitude que eu tinha quando me encontrava num grupo de empresários, de empreendedores, né? Eu queria vender o meu serviço. E no BNI eu aprendi que não, que na realidade, em primeiro lugar, vem o relacionamento, né, como eu falei. Em segundo lugar, você consegue explicar sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, mas isso é num segundo momento. No primeiro momento, você vai entender quem é a pessoa, quais as necessidades dela, como você pode ajudá-la, né? Olhar realmente para a pessoa, para o empresário, e aí você... no momento, quando tiver a oportunidade de falar do seu negócio. Óbvio que todos nós queremos vender o nosso produto ou serviço, mas é de uma forma diferente, né? Não é assim, vender. Não, primeiro você quer ajudar. E isso, para mim, foi algo que eu fui construindo com o tempo, porque eu confesso que logo que eu entrei, eu ainda não entendia muito bem isso, né? E com o tempo, isso foi fazendo parte aí da minha rotina, né, dos meus hábitos, e hoje eu acho que é um dos valores que eu mais acredito, né, na minha vida. Você acredita que tem gente que, às vezes, vai assistir uma reunião, né, e quando sai, isso não acontece. Como assim? As pessoas estão aqui preocupadas em ajudar umas às outras. Tamanha é a correria dessa vida louca que as pessoas têm, né? E que mal conseguem, né? Sequer ouvir a história do outro, né? Sim. Parar para ter atenção com o outro. Então, eu acredito que quem está nessa pegada de vida realmente seja um choque muito grande. Sim. Visitar uma equipe do BNI e perceber que existe um time
de acordo com o tamanho daquela equipe, ou seja, hoje Providência é 31 membros. Sim. Imagina, 31 pessoas, sem você 30. 30 pessoas querendo que a minha empresa dê certo. 30 pessoas divulgando a minha empresa aonde chegam. Isso não acontece. Gratuitamente, não tem comissão. Né? Você não recebe nenhuma comissão. Então, é muito... É aceitável, né? Que as pessoas duvidem disso, né? Sim, eu costumo dizer que você deixa de ser interesseiro e passa a ser interessante. É quando você entende que os negócios, eles são para quem quer plantar, né? E não para quem quer caçar. Isso, perfeito. Né? A gente começa a entender isso dentro do BNI. Isso também era uma percepção que eu não tinha. Essa percepção do agricultor eu não tinha. E como você consegue observar quando os membros vão entrando, a característica deles, né? Sim. E olha que eu já vi caçador entrar e se transformar em agricultor. Já vi dentro da equipe. Caçador entrar e se transformar em agricultor. Por quê? Porque a metodologia devora a pessoa. Né? Você não fica, né? É isso que acontece. Quando você não vai ambientar, você não vai fazer o que está todo mundo fazendo, você, né, espana, você sai da equipe. É verdade. Né? Eu acho que você, além de tudo, é um aprendizado contínuo, né, o BNI? Porque tem muitos cursos, muitos treinamentos, muitas aulas, tem um podcast, toda semana, né, você ouve. Então, eu acho que você está sempre em evolução. Mas mais do que você evoluir no sentido literário, é você aplicar na sua vida como um todo. Porque muitas coisas que eu pego do BNI, eu aplico na minha vida pessoal, não só na vida profissional. E um ponto importante também, de que eu fiquei assim, impressionada, é que hoje, se eu preciso, por exemplo, de uma pessoa que faça manutenção no meu ar-condicionado, de uma veterinária, como aquele dia aconteceu, eu precisando de última hora. Então, você coloca ali no grupo, os contatos que as pessoas enviam, são profissionais que realmente estão ali para te atender com excelência, né, ali no horário que você precisa, com rapidez, e é uma entrega assim surreal, né? Eu fico impressionada com isso. Em nenhum lugar do mundo eu vivi isso e passei por essa experiência. Então, a gente veio conversando sobre isso, né? Sim. Que ser BNI é ser suporte. Né? É suporte de alguém. E você entender que quando uma pessoa vem com uma demanda de uma necessidade, se você tem quem ajudar, eu não consigo não indicar alguém que eu conheço, né? E que sei que vai ajudar aquela pessoa. Então, a Fabi comentou aqui, a Fabi estava com um cachorro com a coluna travada e ela já tinha ligado para 8 veterinários. E nenhum deles se dispôs a ir até a casa dela atender esse cachorro. Eles queriam que ela levasse até o lugar, sabendo que ele não podia ir no balanço do carro, né? E ela já tinha passado por essa situação e eu falei para ela, da próxima vez me avisa, porque eu tenho quem vá. E ela me avisou e eu mandei para ela o contato da Denise, né? Sim. Veterinária da equipe Sim. BNI Amplitude, de Itu também. E prontamente ela foi atendida, eu sei porque ela depois também me passou esse feedback. E isso é ser BNI. É exatamente isso é ser BNI. Né? Pelo menos essa é a minha percepção. E enquanto eu estiver dentro da rede, é sobre isso que eu vou falar. Se você se comporta de forma diferente disso, algo está errado. Exatamente. Né? Você não está ainda encontrando o seu lugar. Exatamente. Né? E o gostoso é você indicar alguém que realmente você sabe que vai lá e vai fazer acontecer, né? Você não tem dúvidas do profissional que você está indicando. No BNI, qualquer pessoa que eu indique, eu sei que ele vai fazer o serviço ou entregar o produto da melhor maneira possível. E aí alguém pode estar ouvindo e perguntando, mas como é que elas têm essa certeza quando elas fazem essa indicação, né? Porque as pessoas fazem parte de equipes. Se essa pessoa se queima, ela se queima com uma equipe inteira. Ela não se queima com um cliente. Entendeu? Então, quando você entra no BNI, você faz parte de uma equipe, você tem que estar muito, muito preparado e preocupado. Porque ali você não pode vacilar. Porque você vai vacilar com a equipe inteira. Então, quando a gente fala que a gente não tem esse medo de indicar, é porque a gente sabe que vem de equipes.
Então, a gente tem um aplicativo e eu costumo usar esse aplicativo para procurar todos os serviços que eu preciso. Eu coloco lá o que é que eu quero e encontro o profissional mais perto de mim. Mas aí, Adelaide, você procura um profissional que você nunca falou com ele. Não foi ninguém, né, que te indicou? Sim, foi alguém que me indicou, o BNI. E eu não preciso de mais nada. E você tem aí um suporte no mundo inteiro, né? São agora 220 mil membros. Não é só na sua região, na sua cidade. Então, hoje, independente do lugar que eu vá viajar, eu me sinto segura, porque qualquer coisa eu sei que eu posso recorrer a alguém no BNI. Isso é fantástico, né, Fabi? É impressionante, porque às vezes a gente está vivendo aqui, né, dentro do nosso mundinho, e a gente faz isso muito na nossa rotina atribulada, e a gente não tem essa percepção, né, da grandeza que é o BNI. Eu precisei vivenciar uma conferência em Madrid para ter essa ideia de organização viva. Sim. Né? De que, de fato, é isso. Em qualquer lugar do mundo que eu esteja, se tiver uma equipe do BNI, eu sei que ali eu não passo aperto. Porque só eu me apresentar como membro do BNI. E vão te acolher de uma maneira como se te conhecesse há muitos anos, né? Não é engraçado isso? Muito engraçado. A gente tem um conhecido que conta pra gente uma história do aeroporto, em que ele procurou ajuda para a mãe dele, porque ele precisava mandá-la para o Brasil, e ele estava indo para Madrid para a conferência onde eu já estava. E ele olhou para a fila do embarque, ele não pediu auxílio, porque ela não precisa para se locomover, mas ele estava preocupado em como ela chegaria. E ele viu um casal e ele, vou falar com esse casal. E falou, né? E o casal não deu muita bola, mas disse assim, pode deixar ela aí. E só. E o Fábio pensou, e agora eu já entreguei o nome da pessoa, né? O Fábio pensou assim, eles não vão, né? Eles não vão levar. Ou vão levar, mas não vão, né? Não é se preocupar com o outro. Sim. Aí ele disse que pensou assim, o que é que eu posso falar aqui que faça com que eles entendam a importância do que eu estou indo fazer, né? E aí ele falou, eu estou indo para Madrid, estou atrasado, porque lá vai começar a conferência mundial, né? A global, do BNI. Cara, na hora que o Fábio falou, o cara olhou para ele e fez, BNI? Você é do BNI? Ele, sim, sou diretor executivo de 2 regiões no Brasil. Ele, pode deixar ela aqui. Minha mulher adora o BNI. Adora ir para a reunião do BNI. Já foi a algumas reuniões do BNI. Esse casal, ele tirou foto de todos os momentos em que passou com a mãe do Fábio. Quando passou da polícia, quando estava no portão de embarque. A última foto que ele recebeu foi ela abraçando o filho dele no desembarque aqui no Brasil. Não tem preço isso, né? É uma rede que não tem preço. Então, eu acho, e eu sei que você compartilha comigo essa ideia, de que vai muito além, né, dos benefícios profissionais. Se você pudesse falar sobre isso, quais são esses benefícios, né? O pessoal e o profissional, qual seria a análise da Fabi? Olha, eu tenho vários benefícios como um todo, mas eu queria deixar claro aqui também, para quem gosta de números, quando eu entrei no BNI, 1 mês e meio depois, eu já fechei um contrato que se pagou praticamente mais da metade da anuidade. 1 mês e meio depois que eu entrei. E hoje, o meu faturamento, 40%, de 30% a 40% varia o mês, do meu faturamento vem do BNI. Então, quando a gente vai falar em números, o BNI ele é muito significativo para a minha empresa. E, como eu falei, nesse quesito pessoal, eu me sinto segura. Então, por exemplo, minha mãe mora sozinha. Se eu vou indicar um pintor, se eu vou indicar um profissional para organizar a casa dela, cuidar dela ou da casa dela, eu me sinto segura que eu sei que o profissional que está indo na casa dela, apesar dela morar sozinha, é de confiança. Então, assim, para minha vida como um todo, o BNI agregou em vários aspectos, em todos os sentidos, inclusive em termos de amigos, porque eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, mais introvertida, e hoje eu consigo me soltar mais, por essa questão da confiança, porque eu preciso primeiro confiar para depois eu começar a me aproximar, né? E com o BNI, não, eu já sei que faz parte daquilo, eu já conheço mais a pessoa. Então, é mais fácil de eu conseguir me soltar e me aproximar. Então, eu acho que mudou minha vida por completo, né?
A gente sente que é um ambiente seguro, né? Um ambiente seguro, você falou tudo, é isso mesmo. É a mesma sensação que eu sempre tive. É de que era um ambiente seguro. São pessoas às quais eu posso recorrer, né? Quando eu preciso. Então, E eles também podem recorrer a nós quando precisam. sim, então os meus ganhos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, foram muitos, foram inúmeros. As pessoas podem ouvir e achar até que isso aqui, sei lá, é um marketing, mas não é. Faz parte da minha vida. Eu me sinto pertencente ao grupo e não pretendo sair do BNI. É muito bom quando a gente encontra isso, né? Você falou de algo que foi a mesma razão que me fez entrar no BNI lá atrás, no Providência, o fato do acolhimento, né? De não mais caminhar sozinha. Sim. Né? Era essa sensação. E foi por isso que eu entrei. Não foi por isso que eu permaneci. Mas lembro que o principal motivo que eu entrei foi esse também. E é muito interessante como a gente às vezes não consegue perceber que as pessoas estão se sentindo assim, né? Sim. Sozinhas, né? E tá todo mundo junto. E ainda assim as pessoas se sentem sozinhas. Porque não tem com quem dividir essa parte, né, do eu presidiário, né? Porque tudo o empresário faz. É muito Principalmente quando a gente tá solitário. começando, né? Sim. É muito solitário, né? E às vezes você tem inúmeras dúvidas e você não sabe a quem correr e se a pessoa é de confiança ou não. Sim. Né? Porque eu falo por mim, na época que eu não era dessa área, que eu tinha minha clínica de fisioterapia, quantas vezes eu não busquei consultores? Mas desses consultores, dava para contar no dedo os que realmente queriam ajudar a minha empresa. E o BNI não. Você consegue encontrar profissionais de várias áreas, né? Vários consultores de inúmeras áreas que realmente senta, conversa com você, às vezes pessoas muito importantes, que jamais eu teria oportunidade de agendar um horário, né? Ainda mais sem pagar nada. Sim. E a pessoa marca um horário comigo, fica 1 hora conversando comigo. Muitas vezes não dá no presencial, faz no online. Outras vezes, não, vamos marcar um café, faço questão de ir até você. E eu me pergunto, né? Poxa, mas quando que eu teria oportunidade de sentar, ficar 1 hora com esse empresário, com esse consultor, esse profissional, né? Se não fosse pelo BNI. E isso ele faz por quê, Fabi? Porque é algo que faz parte dele também, da metodologia, é algo gratificante para ele também. Poder ajudar, poder ouvir, né? A escuta ativa. Sim. Né? Eu acho que é muito importante. Eu pergunto porque precisam entender que não há comissionamento dentro do BNI, né? Não temos comissões dentro do BNI. Então, Sim, quando sim. alguém faz isso, faz porque genuinamente ele quer ajudar você. E é claro que ele espera que um dia isso retorne, porque todo empresário está ali para que, né, essa ajuda toda que a gente dá, ela um dia volte. Mas é muito notável que as pessoas que se dão muito bem dentro do BNI, que a gente fala assim, com os melhores OPNFs, né, ou seja, melhores obrigados por negócio fechado, são pessoas que estão lá genuinamente. Sim. São pessoas que entendem que vão receber, mas que primeiro eles precisam ajudar, né? É muito interessante a gente observar isso. Sim, e um ponto importante também, Dê, é que várias pessoas que eu ajudei e que muitas vezes por algum motivo achou que não tinha necessidade, né, de estar comprando os meus serviços, vamos dizer assim, mas me indicaram clientes. Então, isso não tem preço, né? Mas é exatamente isso. A gente às vezes pensa e lê do engano você, se entrar no BNI, você membro novo, né, que está assistindo, entrar no BNI achando que você vai vender o seu produto ou o seu serviço para a sua equipe. Se você tiver com esse pensamento, reformule-o. Vai estudar um pouco mais da metodologia para entender que a ideia não é vender para o membro, não é vender para a sua equipe. É que você consiga acessar a rede de contato de todos eles. Porque aí é exponencial o teu crescimento. Cada um conhece cerca de 100 a 150 pessoas. Então, isso vai fazer com que você possa crescer. Mas existe um caminho para isso, né? Sim. Visibilidade, credibilidade, rentabilidade.
Não tem como você inverter essa ordem. Você precisa entrar, se fazer presente, chega no horário, não sai antes do tempo, seja pontual. Marcou algo, entregue algo, aquilo que você marcou de entregar. Porque está todo mundo observando isso. Exatamente, né? todos os detalhes. Não é isso? Então, quando a gente fala que a gente indica de olho fechado, é porque tem uma equipe observando esse profissional quando ele entra. E ele entra, ele já vai ganhar referências, ele já vai tirar o investimento dele. Não vai ser assim. Porque a gente vai estar observando o seu caminhar, como que você se comporta. Normalmente a gente vê que os negócios entre membros a gente faz logo no início para conhecer aquele membro. Saber se eu posso indicar ele para minha rede. Então eu faço isso, fazia muito quando era membro e continuo fazendo quando eu vejo membros novos. Eu faço questão de saber qual é o serviço, qual é o produto e eu consumir. Porque de acordo com o que eu vejo, o comportamento dele, eu sinto, ou não, confiança de indicar minha rede. Sim. Porque quando a gente indica a rede da gente, o que é que a gente está fazendo? A gente está transferindo credibilidade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Com né? certeza. Quando eu falo assim, pode chamar, quando eu fiz para você, pode chamar a Denise, porque a Denise vai lhe atender. Ela vai até você. O que é que eu fiz nesse momento? Eu transferi a minha credibilidade para a Denise, para que ela fosse atender você. Você imagina se ela não tivesse ido? Eu estava numa enrascada, hein? Sim. Sim. Mas ela era do BNI. E eu sabia que ela não ia me deixar na mão. E por isso que eu fiz essa indicação. Fabi, me fala uma coisa. De tudo que você viveu até agora, dentro do BNI, né? Em qual momento você sentiu, de fato, daqui eu já não saio mais? Eu acho que o momento mais importante para mim foi quando eu percebi que as pessoas confiavam no meu trabalho, como você estava falando agora, né? Quando a gente entra, apesar de ter logo em seguida, né, um mês e pouco depois, ter fechado um contrato e ter prestado treinamento, e até recebi o depoimento, tudo, mas ainda assim não é o suficiente, né? Vai um tempo até as pessoas acreditarem, né, no seu trabalho. E quando eu comecei a receber mais referências, quando eu comecei a receber mais elogios, foi aí que eu entendi que, tipo, não vou sair daqui. Porque eu acho que mais do que vender, as pessoas quando acreditam no seu trabalho e valorizam, reconhecem o seu trabalho, para mim isso é um valor muito alto. Então, ficou claro para mim que eu não iria sair, que eu iria continuar. Porque quando eu entrei, eu não falei para você, mas eu tinha colocado um prazo de 1 ano. Vou entrar, vou ficar 1 ano, vou dar o meu melhor e depois eu saio, tá, né? Mas conforme foi estreitando essa relação, né? Esses contatos dentro da equipe mesmo, foi fazendo parte da minha vida, né? Como se fosse uma família mesmo. Então, hoje eu não pretendo sair. Hoje o BNI, como eu falei, faz parte da minha vida, não só no pessoal, mas como no profissional. Tenho amigos lá dentro e que vou levar, né, para minha vida toda. E eu acho que é isso, me encontrei. Que bom ouvir isso. Fabi, eu queria agradecer muito a você por ter vindo, por ter aceito esse nosso convite, por ter sido um bate-papo tão leve, tão agradável. E eu espero que as pessoas que escutem consigam entender um pouquinho dessa paixão que a gente sente pelo BNI, porque a gente às vezes até consegue falar, né, sobre isso. Queria agradecer muito a você, muito obrigada por ter vindo, de coração. E queria encerrar aqui lembrando de um workshop seu, em que eu estava presente, e em que ali você falou sobre as pessoas na vida da gente, sobre as pessoas que a gente permite permanecer na vida da gente. Que às vezes não tem uma energia tão boa. Sim. Quanto tempo você deixa que essa pessoa usufrua da sua convivência? Porque isso sim é uma escolha sua. Eu não esqueço disso. E lembro que recentemente, ao terminar de ler o livro do Ivan, quem está na sua sala, pude fazer uma correlação muito grande entre aquilo que ele estava falando no livro e aquilo que eu ouvi no seu workshop, né? E se eu puder deixar uma mensagem hoje aqui,
de reflexão para todos seria exatamente essa. Primeiro, quem você permite que entre na sua vida. E aí depois, quem você deixa que permaneça na sua vida. Porque são escolhas. Sim. Né? Como tudo na vida, e isso pode ser uma escolha a ser feita, né? E isso independe de quem seja. Somos nós que escolhemos quem entra na nossa vida, que permanece na nossa vida. Fabi, muito obrigada de coração, foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço de coração, foi um prazer estar aqui no Pode Contar e tenho certeza de que isso aqui é só o começo. Você vai estourar a nível mundial, porque é maravilhoso esse podcast e já é um sucesso, né, como eu falei. Obrigada. E para você que nos acompanha, por favor, comentem, curtam, compartilhem. Mande para alguém que você conhece, que nunca ouviu falar no BNI. Isso já vai, para mim, já é um avanço enorme se você o fizer. Se tiver dúvida, me chama no Instagram, @AdelaideMaiaConduta. Foi um prazer mais uma vez e até o próximo podcast. Muito obrigada.